você é casado e já tem seus filhos, certamente já deve ter passado por dificuldades na educação deles, especialmente na educação religiosa. Sejam eles crianças, um pouco mais velhos, adolescentes, ou mesmo os nossos filhos adultos, enfrentamos com eles dificuldades porque o mundo que nos cerca está muito longe da vontade de Deus e incentiva as nossas crianças a abandonarem os caminhos da Torá. O que fazer? Qual o segredo para mantermos os nossos filhos no caminho de Deus? É disso que nós vamos falar no programa de hoje. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez aos vídeos, ao nosso canal da Sinagoga Havat Chesed. Nessa série nós temos falado sobre esse livro aqui, Com os Corações Cheios de Amor, do Rabino Matziyahu Salomon, com conselhos extraordinários abordando a educação dos nossos filhos. É claro que esses conselhos não são os únicos, mas eles podem nos dar um norte, uma direção, especialmente nesse assunto que nós vamos falar hoje, quando os nossos filhos escolhem caminhos tortuosos e vão se afastando de Deus. Como a gente faz para resgatá-lo? Se você tem filhos bem pequenos, você já vai saber como fazer para que eles não se desviem ao longo do tempo, mas que eles mantenham uma jornada de fé na Torá e o cumprimento dos mandamentos do Eterno. Rabino Matziyahu Salomon, no capítulo 16, fala: a resposta é o Shabat. Mas como o Shabat pode nos ajudar a orientarmos os nossos filhos nas dúvidas? Porque eventualmente, seja na escola, na faculdade ou mesmo com os amiguinhos, alguns deles vão falar: não, mas para que crer em Deus? Quem te garante que a Torá é verdadeira? E essa pergunta da Torá sendo verdadeira ou não pode causar dúvida nos nossos filhos e eles deixam essas dúvidas permeando a sua mente até que elas de fato vão os afastando da presença de Deus. É muito triste, é claro, quando essas coisas acontecem. Mas o Rabino nos diz assim: os pais devem ficar bastante interessados e inquietos sobre seus próprios filhos, porque este problema pode acontecer em qualquer família. Ninguém está imune. Os pais devem procurar sinais de alertas e responder com sabedoria e sensibilidade. Se uma criança tem dúvidas sobre a sua emuná, sobre a sua fé, tem que haver uma resposta que seja eficaz e satisfatória para a criança. Primeira coisa, então, não adianta a gente ficar falando para os nossos filhos: não, isso aí é bobeira, vai estudar para achar, né? Não, isso aí é bobagem. E não dar respostas satisfatórias para eles. Isso vai fazer com que eles sejam estimulados a buscar essas respostas por si só. E esse pode ser um grande problema, quando os nossos jovens buscam respostas nos lugares errados. Stipler respondeu que já lhe pediram conselho em tais casos muitas vezes. A sua resposta sempre foi aconselhar aquele que está com dúvidas a prosseguir e perseverar, porque talvez no final das contas a Torá seja verdadeira. Por que afastar-se da Torá por talvez não ser verdadeira e arriscar-se fazer um erro grave se depois se verificar que é verdadeira? Bom, então o que está embutido nesse conselho? Seus filhos ficam com dúvidas. Será que a Torá é verdadeira? Será que vale a pena? A primeira resposta básica e simples: tá, se a Torá não é verdadeira, você está perdendo o seu tempo? E se a Torá for verdadeira, você terá perdido toda a sua vida ao abandoná-la. Coloque essa questão para os seus filhos, né? Ah, você tem dúvida se a Torá é verdadeira? Então por que abandoná-la? Uma dúvida demanda que talvez ela seja, talvez não seja. Nós cremos absolutamente que a Torá é verdadeira. Isso é um dos 13 princípios da fé judaica. Mas para os nossos filhos que estão inseguros, muitas vezes falam: não, na dúvida é melhor cumprir, porque se ela estiver certa, isso vai te garantir algo bom no futuro. Mas se você se afasta e depois descobre que a Torá
é verdadeira, você terá perdido grande parte da sua vida. Não existem abordagens racionais para lidar com esse problema. Ele continuou a dizer: a única coisa a fazer está no âmbito de uma segulá, que provou ser eficaz inúmeras vezes. Segulá é como um remédio, né? Um remédio, uma solução que provou ser eficaz inúmeras vezes. A solução é a observância meticulosa das leis de Shabat. O Bahur, ou seja, a pessoa, o estudioso, deve aprender as leis de Shabat no Shulchan Aruch e deve praticar tudo o que aprender. Ele não deve se envolver em conversas sem propósito no Shabat ou ficar lendo jornais e livros. Então, aqui vem um conselho muito importante: o Shabat. Torne o Shabat algo especial para sua família. Desde os filhos pequenos, crie neles o hábito. Desde a menininha, quando ela começa a aprender a massa de halá, quando ela começa a aprender a acender as velas de Shabat. Ainda que ela não entenda, isso é parte do ritual da família. E isso vai aproximar os nossos filhos, ainda em tenra idade, dos caminhos do Eterno. Deve praticar tudo o que aprender. Então, incentive seus filhos, né, a aprenderem as bênçãos do Shabat, a aprender, no caso, como trançar a halá, o pão do Shabat, a aprenderem a cantar as canções do Shabat. Medite com eles, após o Kabbalat Shabat, medite com eles um pouco sobre a Torá, converse com eles sobre a Parashá da semana, isso vai ser importante. Se seguir essa orientação, ele verá maravilhosos resultados em um tempo relativamente curto. Seu estado de confusão se dissipará, as dúvidas dos jovens serão dissipadas, mesmo que ainda não tenha respostas racionais para as perguntas e dúvidas que o atormentavam anteriormente. Elas simplesmente deixarão de ser importantes e ele vai recuperar sua paz de espírito. As dúvidas nos atormentam. Quando a gente gasta o tempo celebrando o Shabat, investe o nosso tempo celebrando o Shabat, essas dúvidas elas vão ficando para trás, ainda que não tenham respostas. De onde vêm essas muitas dúvidas dos nossos filhos, dos nossos jovens? Vem de não gastarem o tempo adequado, apropriado para o estudo da Torá. Mas há uma condição, o Steipler acrescentou. Steipler é a referência ao Rabino Kanievsky. Tá? O Bahur deve fazer isso Leshem Shamayim, em honra dos céus. Então, a gente não deve fazer porque está com dúvida, mas deve dedicar o nosso Shabat em honra dos céus, em honra de Deus. Como dizem nossos sábios, no Talmud, no Tratado Shabat 118b, aquele que cuida do Shabat, conforme suas leis, é perdoado dos seus pecados, até mesmo se praticava a idolatria. Como assim, né? Mesmo se praticava a idolatria. Quando você abandona os caminhos de Deus, você começa pelo caminho da Avodazará, da idolatria. E isso é ruim. Mesmo assim, o Shabat tem o poder de te aproximar de Deus, mesmo que você tenha cometido pecados graves. É importante saber que as feridas espirituais não são tão facilmente curadas. Por isso é preciso devoção no Shabat. É preciso buscarmos a Deus com sinceridade. Em outra passagem, no Talmud, no Tratado de Shabat 10b, diz assim: quem dá um presente a alguém deve informá-lo. O que isso tem a ver? Pois está escrito em Êxodo capítulo 31, versículo 13, para saber que eu sou o Senhor que os santifica. O Todo-Poderoso disse a Moshe: eu tenho um presente precioso nos meus tesouros, chamado Shabat. Vá e conte a eles. Qual o significado de vá e conte para os filhos de Israel, né? Conte a eles. Não pode ser que Moisés deveria dizer-lhe as leis do Shabat, porque as leis de todas as outras mitzvot também precisavam ser ditas ao povo. Não, isso significa ir e dizer-lhes que o Shabat é uma segulá, o Shabat é um presente, o Shabat é a cura, é um remédio para as dificuldades. O Shabat tem o poder de purificar a alma da pessoa e a mente da pessoa dos danos causados por averot e por questões e dúvidas. O Shabat nos afasta das questões, das dúvidas, nos purifica e nos aproxima de Deus. Quando uma pessoa
guarda o Shabat de forma adequada e com as intenções corretas, a sua mente se purificará. Então, quando você fica ansioso para celebrar o Shabat, para receber o Shabat como um dia sagrado, quando você fica ansioso para cumprir o Shabat, Lechem Shammai, em honra dos céus, em nome dos céus, em honra do Deus de Israel, isso ajuda a te aproximar e te afasta das dúvidas. Te afasta das dúvidas. Esse é um método testado e comprovado. A pessoa ainda não sabe as respostas para todas as suas antigas perguntas, mas elas não irão incomodá-la mais. Suas dúvidas vão se evaporar. Esse é um remédio que funciona. Um pouco mais na frente, aí na página 183 do livro, o Rabino nos aponta assim: uma mitzvah é uma segulá somente se a fizermos Lechem Shammai, e não por causa da segulá em si. Ou seja, cumprir o Shabat ou cumprir uma mitzvah tem que fazer brotar em nós um anseio por agradar a Deus, não para sermos curados. Hoje muitas pessoas buscam a Deus apenas nos momentos de ansiedade, porque elas querem a cura imediata, porque elas querem a bênção imediata. Não, nós judeus devemos guardar o Shabat ou qualquer outro dos mandamentos do Eterno pelo prazer de estarmos nos aproximando do nosso Deus. Portanto, quando estivermos lidando com uma criança pequena, a primeira coisa a fazer é tornar este dia especial para ela. Como que a gente torna o Shabat especial para uma criança pequena? Uma prática comum é ter guloseimas especiais para o Shabat, de modo que a criança irá associar doçura e prazer com a santidade do Shabat. É fazer uma brincadeira com a sua criança, que você só faça no Shabat. É tirar tempo para bater papo com ela sobre a santidade, né? Mas coisas que nos aproximem de Deus. É trazer um docinho para ela se ela acertar uma pergunta. É aproximar as crianças do Shabat. Elas têm que ter essa ansiedade. Assim como em Rosh Chodesh a gente faz um jantar especial e torna esse dia, o início de um novo mês, um dia especial, a gente tem que fazer isso a cada semana no Shabat para os nossos filhos, especialmente os filhos pequenos, presenteando-os, agradando-lhes, tal qual o marido faz para a esposa, quando nós, no Kabbalat Shabbat, cantamos Eshet Chayil, a mulher virtuosa, que está lá descrito em Provérbios 31. Então a mulher passa a semana esperando o dia em que o marido cantará para ela, Eshet Chayil mi imtsa, mulher virtuosa, quem a achará? Porque o seu valor muito excede ao das pérolas. A mulher anseia por ouvir isso. E isso faz com que, ao longo da semana, ela queira que o Shabat chegue logo. E a criança vai ansiar pelas guloseimas do Shabat, pelas brincadeiras sadias que nos aproximam de Deus no Shabat. E é isso que o Rabino nos ensina. A principal coisa é que não importa que idade as crianças tenham, elas devem aprender a amar e honrar o Shabat com o melhor de suas capacidades. Dentro da idade de cada criança, dentro da capacidade de cada uma, nós temos que gastar tempo, investir o nosso tempo na educação dos nossos filhos, falar com eles com carinho acerca do Shabat, dissipar as dúvidas deles, ainda que nós não tenhamos todas as respostas. Mas nem sempre os nossos filhos pequenos precisam das respostas. Eles precisam voltar a mente para aquilo que seja agradável. E a gente tem que aprender a tornar o Shabat um dia agradável para as nossas crianças. Assim, nós teremos a segulá, nós teremos o remédio para que os nossos filhos não se afastem da Torá. Guarde o Shabat. Estude como fazer um Shabat um dia melhor. Aperfeiçoe o seu Shabat. Aproxime-se de Deus. E os seus filhos também vão se aproximar do Eterno. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não conhecia essa série, clica aí na playlist, vai aparecer no final aqui. Clica aí na playlist Conselhos Extraordinários. E daí você vai ver vários vídeos com os conselhos do Rabino Matsiarro sobre a educação dos nossos filhos. Que Deus te abençoe, que nós tenhamos uma casa cheia de filhos cumpridores, conhecedores da Torá. Um grande abraço, shalom, e até a próxima.